Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita luz. E hoje nós vamos falar sobre obras de apoio ao Pentateuco Espírita. Nós já vimos no domingo passado sobre o Pentateuco Espírita, o Pentateuco, que são os principais livros da doutrina, que foi falado pelo Eduardo, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Hoje nós vamos falar sobre os livros que vieram depois, obras que foram escritas depois disso, ou que são romances ou não, psicografados, a maioria deles, outros não, e que vieram enriquecer nossos conhecimentos sobre a doutrina espírita. São livros que nos trazem muitos esclarecimentos e informações sobre o espiritismo. Eu vou citar alguns que seriam de grande importância para lermos, para nos esclarecermos melhor. Um dos maiores médiuns de todos os tempos e grande líder espiritual do Brasil, Chico Xavier, ao longo do seu trabalho mediúnico, ele psicografou mais de 400 livros, sem nunca receber um centavo pelas publicações, que sempre tinham seus direitos doados a instituições de caridade em todo o Brasil. Então, Chico Xavier ele psicografou diversos deles pelos espíritos de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, com o pseudônimo de Irmão X e outros. A coleção de A Vida no Mundo Espiritual, do espírito do médico André Luiz, ele reúne 16 livros. São estes: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna no Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita, Sexo e Destino, Desobsessão e A Vida Continua. Eu vou falar um pouco apenas de algumas obras, né? Vou começar pelo Nosso Lar. O Nosso Lar, ele narra a trajetória espiritual do recém-desencarnado André Luiz e suas passagens por lugares como Umbral e a colônia espiritual Nosso Lar. Este livro ele foi um marco para o espiritismo, pois pela primeira vez se exploravam ambientes espirituais como os dos citados anteriormente. De forma cativante, André Luiz narra sua jornada em busca da evolução moral, do conhecimento do mundo além da morte e das leis divinas. E eu vou falar um pouco também de Missionários da Luz. Missionários da Luz, ele desvenda os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo de renascimento. O autor espiritual, ele fala-nos que a morte não é o fim e destaca a importância do esforço próprio na luta pelo autoaperfeiçoamento. Eu vou contar para vocês um pedaço do livro onde o reencarnante, do livro, né, o personagem que é reencarnante, ele se encontra na casa onde será recebido. E isso está escrito no capítulo 13, que é Reencarnação. O casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando compulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores um dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. E repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual,
esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros. E daí prossegue, né, toda a história desse reencarnante que vem nos ensinar muita coisa. Podemos falar também do livro Evolução em Dois Mundos. Esse não é um romance. É um livro em que André Luiz busca apenas acordar em nós a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo, com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular em que o espírito viajor da eternidade se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo. Isso está na anotação do livro escrito por Emmanuel, essa anotação escrita por Emmanuel. Tá? E esse livro, além de científico, ele também ressalta as leis divinas. Podemos citar ainda o livro escrito por Emmanuel, que é o primeiro romance de Emmanuel, que é o Guia Espiritual de Chico, que é o livro Há 2000 anos, onde nos conta sua trajetória enquanto encarnado como senador Públio Lentulus de Roma. A trama desenvolvida é sobre como Lentulus se encontra com Jesus e a sua saga pela redenção através da lei de causa e efeito e sobre a força da fé que restaura qualquer coração alquebrado pelas dores e aflições morais causadas pelas más escolhas. Vale mencionar a continuação dessa obra em 50 anos depois. Então, a gente vai ver a continuação dessa obra do senador Públio Lentulus na obra 50 anos depois. E temos ainda também um livro psicografado por Emmanuel, que é Paulo Estevão. Nesse livro, nós vamos ver a trajetória de Estevão, um cristão mártir e do apóstolo Paulo de Tarso, em suas trajetórias que se cruzam em momentos diferentes. Aqui somos levados a entender toda a transformação de Saulo em Paulo, desde antes do seu milagre na estrada de Damasco. É um livro emocionante, mas muito elevado em moral e exemplo de cristianismo. Vale a pena ler e reler essa maravilhosa trajetória daquele que, se não existisse, não haveria o cristianismo se propagado tanto para o mundo. Então, esse livro de Paulo Estevão, ele vai falar dessa transformação do Saulo em Paulo de Tarso, que vai começar nessa obra, tá? E ali nos ensina também toda essa trajetória que veio trazer o cristianismo para a humanidade. Ele vai mostrar como que o cristianismo veio para a humanidade. E falando também dessas obras importantes, nós não podemos esquecer de Divaldo Pereira Franco. Ele tem 80 livros psicografados pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, só dessa autora... Não, desculpa, eu esqueci de falar de um livro importante, que é O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ainda de Chico Xavier. É um livro do venerável espírito de Humberto de Campos. Nesta obra, ele nos traz a história espiritual da nação do Cruzeiro do Sul, que é o Brasil. A leitura é extremamente indicada, visto que, em detalhes, o amigo espiritual nos traz todo o panorama espiritual do Brasil, desde sua descoberta até o início da República. Ele nos traz a figura do espírito responsável por nosso país, que é o querido Ismael, e toda a história espiritual dos nossos colonos e descobridores, até mesmo de como e por que o Brasil se tornou o que é hoje. Então, nesse livro, a gente vai ter todas as informações, por que ele diz que o Brasil é a pátria do Evangelho, o que levou o Brasil a ser classificado como a pátria do Evangelho e coração do mundo. Ali ele vai explicar tudinho pra gente. É um livro muito importante da gente ler, sabe? E falando então dessas obras, agora sim, nós vamos falar sobre Divaldo Pereira Franco, das obras de Divaldo, tá? Que ele teve, então, 88 livros psicografados pelo espírito Joana de Ângeles. Entre eles, nós podemos citar o seguinte: Contribuições de Joana de Ângeles, ele foi escrito em 2019, que é a análise dos transtornos mentais na série psicológica, autorizado por Joana de Ângeles e organizado por Gelson Luiz Roberto. Então, Joana de Ângeles vai ter vários livros que vão tratar
desses transtornos mentais, né? Uma série psicológica, e Joana de Ângeles ela narra muito sobre isso, sobre o lado psicológico da pessoa, do ser. Ela fala muito sobre isso, do lado científico e do lado espiritual, né? O que o espírito evolui, como ele evolui, de que forma ele evolui, por que ele tem esses transtornos, o que acontece. Então, ela vê tudo isso do lado espiritual também. Outro livro que a gente pode citar de Joana de Ângeles é Garimpo de Amor. Ele foi escrito em 2003 e ele tem reflexões sobre amor fraterno. Esse, então, Garimpo de Amor, ele vai falar sobre o amor fraterno. Ele vai trazer informações sobre a importância desse tipo de amor na humanidade, tá? Outro livro também de Joana de Ângeles são Florações Evangélicas. Esse foi escrito em 1974 e ele faz uma análise da doutrina espírita. Então, esse Florações Evangélicas, ele vai falar sobre a doutrina espírita. Ele vai analisar como é que ela é tratada, o que ela, a importância dela, como ela é transmitida, como ela é divulgada, tá? Então, Joana de Ângeles teve, como eu falei anteriormente, 88 livros psicografados que Edivaldo teve dessa mentora, mas não dá para citar todos, eu citei apenas alguns. Mas se lermos qualquer um deles, já não vai nos trazer grandes informações sobre o espiritismo, informações que a gente vai nos trazer mais esclarecimento. E temos também os de psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que somam 18 livros conhecidos. Entre eles, nós podemos citar Painéis de Obsessão. Painéis de Obsessão ele foi escrito em 1984. Esse livro ele trata de problemas de graves mutilações e deficiências, enfermidades irreversíveis que surgem como efeitos da culpa guardada no campo da consciência em forma de arrependimentos tardios pelas ações nefastas antes praticadas. Neste capítulo, o das culpas, origina-se o fator da injunção espiritual. Fala-nos da injunção espiritual, desculpa. Origina-se o fator causal para a injunção obsessiva. Daí porque só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. A obsessão resulta de um conúbio de pura afinidade de ambos os parceiros. Isso foi escrito pelo próprio autor espiritual. Então, nesse livro Painéis de Obsessão, ele vai narrar que algumas enfermidades são derivadas da culpa que esse espírito traz. Né? Algumas enfermidades são provocadas pela culpa, né, que ele carrega, e traz enfermidades às vezes gravíssimas, que leva muito, muito trabalho para os mentores espirituais sanar, curar, elevar aquele espírito. E até ele narra nessa obra que alguns espíritos recebem moratória do plano espiritual para poderem resgatar aquilo que eles não estão conseguindo devido a essas enfermidades geradas. Então a gente pensa que às vezes a pessoa morre no tempo certinho, às vezes eles recebem uma moratória que a gente nem imaginava que se poderia existir. E outro livro que a gente pode falar também é Loucura e Obsessão. Ele foi escrito em 1988 e ele estuda a presença da obsessão na maioria dos casos de loucura. Confirma que ansiedade e frustrações, afetos e animosidades, calma e pavor, confiança e suspeita, inquietação e segurança que se manifestam no comportamento do indivíduo têm a sua gênese, às vezes, na atual existência. Sem dúvida, todavia, na sua quase totalidade, são efeitos das ocorrências pretéritas, que o tempo arquivou na memória espiritual, mas não consumiu. O livro objetiva orientar os estudiosos e os que sofrem os processos obsessivos sobre as causas da obsessão e relata a terapia desobsessiva
adotada por espíritos abnegados sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes. Aprofunda-se na análise de casos dolorosos de obsessão, oferecendo soluções calcadas na renovação interior e na prática do bem. Então, esse livro é muito interessante, ele é todo narrado no Carnaval. Essa história ocorre no Carnaval do Rio de Janeiro e ali ele narra vários processos obsessivos que acontecem dentro da época dessa festa, né? Quantas coisas poderiam até ser evitadas dentro dessa época. Então é um livro muito interessante que vale muito a pena ler porque a gente aprende muita coisa. E outro livro que a gente pode falar é Tormentos da Obsessão. Ele foi escrito em 2001. Negando seus sentimentos elevados, o ser transita pelos sítios tumultuados do desespero a que se entrega, quando poderia ascender aos planaltos da harmonia que o aguardam com plenitude. Este livro é mais um brado de alerta aos companheiros da trilha física, para que não se descuidem dos deveres que nos dizem respeito em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e para que entendam finalmente que somente o amor possui recurso precioso para facultar a harmonia e a alegria de viver. Esse livro está muito direcionado aos médiuns, que ele mostra tudo o que pode acontecer quando nós nos desvirtuamos da lei do amor, da lei de Deus. O que pode acontecer com o médium, tudo que pode ser gerado. É um livro muito instrutivo para os médiuns e essa história é contada por Eurípides Barçanufo, quer dizer, quem psicografou é o espírito de Manuel Filomeno, mas quem está contando para ele é Eurípides Barçanufo, tá? E um outro livro também interessante é Transição Planetária. Ele foi escrito em 2010 e a história começa com uma reunião na colônia Redenção, onde vive o autor espiritual. Nessa reunião acontece uma palestra com um espírito residente em outra dimensão, Órion. Esse espírito se chama Órion. Ele é procedente da constelação de Touro, que vier explanar sobre as reencarnações em massa nesta fase de transição. O nobre palestrante discorre também sobre as mudanças climáticas e as catástrofes naturais que ocorrem no planeta, bem como da migração dos espíritos mais embrutecidos a um novo planeta primitivo. A palestra de Órion é repleta de informações relevantes e até perturbadoras. Logo após, Manuel é convocado para auxiliar as vítimas do tsunami na Indonésia, juntamente com companheiros de outras denominações religiosas, como Dr. Charles White, médico e anglicano, Padre Marcos, enfermeira Ana, o judeu Oscar e o muçulmano Abdul. Esta equipe se dirige à cidade de Sumatra, na Indonésia, logo após o tsunami, cuja primeira onda ceifou mais de 150 mil vidas. Então, ao que consta, tal região estava muito comprometida com o turismo sexual, gerando uma psicosfera doentia, e se fez necessária uma purificação ao ambiente. E podemos falar também do livro No Mundo de Regeneração, que foi escrito em 2020. Nessa obra, narrado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o leitor acompanhará a jornada empreendida por dezenas de grupos de benfeitores espirituais encarregados sob o comando de Ismael de preparar a era nova na Terra, a fim de contribuir para a sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E sem contar os livros psicografados por outros autores, que Divaldo também tem. E nós podemos citar também um livro muito importante para nosso esclarecimento espiritual, que é o de Dona Ivone Pereira do Amaral, que é Memória de um Suicida, que nos ensina, além da saga de um suicida, a importância do auxílio espiritual e como esse auxílio é prestado pela Irmandade de Maria. Então, eu citei só alguns livros, gente, para nós termos uma noção, tá bom? Agora nós vamos ficar com uma musiquinha, uma música muito legal, e eu desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. Fiquem com Deus.